O canal Diacrônico fez uma parceria com a editora Companhia das Letras. O projeto se chama Companhia na Educação e consiste basicamente na produção e divulgação de vídeos com resenhas sobre livros que seriam utilizados no ensino fundamental, dos anos finais ou no ensino médio. Então, mensalmente vamos produzir essas resenhas que serão compartilhadas ou aqui no nosso canal no YouTube ou então na nossa página lá no Instagram. E a primeira resenha é sobre a obra Mitos Gregos 2, Os Contos de Tanglewood, do escritor norte-americano Nathaniel Hawthorne. Eu acredito que essa obra aqui possa ser trabalhada nas aulas de língua portuguesa, de história, de filosofia e também de artes. Então, nesse vídeo aqui, além de fazer uma resenha, uma sinopse da obra em geral, vou também compartilhar algumas sugestões que eu acredito que sejam interessantes para se trabalhar na sala de aula com este livro, além de apresentar uma interpretação possível para um dos mitos que apresentados aqui na obra, o do Minotauro. Bora lá? E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, e depois vou deixar o link na descrição caso você queira comprar essa obra aqui. E se você nunca tinha ouvido falar em Hawthorne, saiba que ele viveu aqui na primeira metade do século XIX nos Estados Unidos, se graduou pela Universidade de Bowdoin, no Maine, e foi lá, inclusive, nessa universidade que conheceu Franklin Pierce, que seria um dos presidentes dos Estados Unidos. Embora sua obra mais aclamada tenha sido o romance A Letra Escarlate de 1850, Nathaniel Hawthorne é conhecido como o maior de todos os escritores de contos lá para a banda dos States. E como contista, ele dedicou algumas de suas publicações ao público infanto-juvenil. É exemplo aqui de Mitos Gregos 2, Os Contos de Tanglewood, cuja edição brasileira foi recém-lançada pelo selo Zahar e contém ilustrações, é uma edição ilustrada, de Virginia Sterrett, uma conhecida artista norte-americana. E também, olha, tem uma capa dura para quem gosta. E do que trata a obra? Obviamente é uma continuidade a Mitos Gregos 1, e nos 2 volumes, Nathaniel Hawthorne faz aí uma adaptação às narrativas da mitologia grega clássica. Essas adaptações servem para a leitura de crianças e de adolescentes. Mas é mais do que isso. Não é só uma adaptação com uma linguagem moderna, uma linguagem despojada. É porque o Hawthorne, ele vivia em um ambiente influenciado pelo puritanismo religioso. Então ele precisava de alguma forma cativar esse público infanto-juvenil e ao mesmo tempo também sem aí colocar a moral cristã abaixo, colocar ela aí de uma maneira contrária ao seu pensamento ali no período. Portanto, ela vai ter um fundo pedagógico, no sentido de que o herói ele vai demonstrar aí ações que seriam exemplares. E para atender esses objetivos, ele precisava então suavizar ou mesmo modificar algumas dessas narrativas aqui míticas. Mas fica tranquilo, tá? Não vai ser nada carola, nada sem graça. O Jazão continua sendo Jazão, o Hércules continua sendo Hércules. Esse cara que era muito bom, era profissional e ele sabia o que estava fazendo. Então posso dizer que a leitura continua sendo muito prazerosa. A forma como introduz as narrativas é bastante interessante. A aventura literária começa quando o narrador, cujo nome não é enunciado, recebe uma visita de um amigo chamado Eustace Bright. Quem que é esse Eustace Bright? Ele é um jovem universitário que está perto de se formar, porém que ganhou uma certa notoriedade por ter publicado Mitos Gregos 1. Acontece que o narrador teria sido seu editor ou prefaciador do primeiro volume. Então, essa visita é não só para matar a saudade do amigo, mas também para lhe fazer um novo convite. Aceitar, ser o prefaciador e o editor do volume 2, já que o volume 1 tivera tanto sucesso assim. E aí ele vai aceitar. A partir desse momento, então, esse narrador começa a ler os mitos, as narrativas adaptadas do Eustace Bright. E a gente, o leitor, acaba assumindo a perspectiva dele próprio, como alguém que está contando narrativas míticas para crianças. E quais são os mitos aí contados no livro? Vamos lá, vamos abrir aqui para vocês verem um pouco do livro. Então, os mitos são o Minotauro, os Pigmeus, os Dentes do Dragão, o Palácio de Circe, as Sementes de Romã e o Velocino de Ouro.
Sem dar muitos spoilers, vou falar aqui em linhas gerais sobre a sinopse de cada conto. Em O Minotauro, narra o mito do jovem Teseu e sua saga para tentar matar esse terrível monstro. Vou dar detalhes mais minuciosos sobre esse conto mais para frente. Em Os Pigmeus, a narrativa discorre sobre dois personagens exóticos, segundo o imaginário grego, os pequeninos pigmeus e o seu irmão, o gigante Anteu. Esses dois personagens vão se deparar com um confronto aqui com o famoso herói grego, Hércules, que vai atravessar o caminho deles. Os Dentes de Dragão apresentam o mito do sumiço da menina Europa e de sua busca incessante por sua mãe Teléfrasa junto com seus irmãos Cílix, Fênix e Cadmo. É uma narrativa muito interessante para refletir sobre a questão da guerra, mas isso você vai ter que descobrir lendo. Em O Palácio de Circes, Ulisses, após a Guerra de Troia e nessa saga para voltar à sua terra natal, Ítaca, se depara em seu caminho com um palácio que esconde muitos mistérios. Essa narrativa é muito interessante e coloca em perspectiva a condição humana e o existencialismo. As Sementes de Romã apresentam o mito do rapto da garotinha Prosérpina pelo deus do submundo Hades, no livro chamado de Plutão. Prosérpina, além de gostar de brincar com flores, era filha de Ceres, a deusa da agricultura. E esse mito vai poder ser utilizado, por exemplo, para repensar, para refletir sobre o ciclo das estações e a relação com as colheitas. Então poderia ser utilizado até numa aula de geografia. O Velocino de Ouro fecha o livro. Conhecidíssimo aí pelas produções cinematográficas, ele narra a história de Jasão e dos Argonautas em busca do tal Velocino de Ouro. Jasão vai ter que navegar por mares perigosos, lutar contra touros que cospem fogo e dragões, tudo para provar para um rei que ele tinha por direito de destroná-lo. Pessoal, agora aqui nessa parte vai ter spoilers, tá? Então se você não quer nenhum spoiler aí do livro, larga a mão. Mas na verdade eu vou descrever, vou apenas aí contar com maiores detalhes, apenas um capítulo desse livro, que é o mito do Minotauro. Depois de fazer aí um resumo a partir dos próprios termos utilizados pelo Hawthorne, depois eu vou tentar compartilhar aqui algumas possibilidades de interpretação deste mito e a possibilidade aí de trabalhá-lo em sala de aula, assim como os outros mitos. Vamos lá. O menino Teseu cresceu longe do pai, que era o governante de Ática e vivia em Atenas, o chamado rei Egeu. No entanto, por toda a sua vida, Teseu teve vontade de conhecer o pai e pedia diversas vezes à sua mãe, Hétra, que deixasse partir para encontrá-lo. A mãe, entretanto, dizia que era preciso ele estar grande o suficiente para se aventurar no mundão aí afora. Como condição, ele teria que movimentar uma grande rocha para provar que já era forte o suficiente para sair por aí. Assim foi. Após muitas tentativas frustradas durante a vida, em um certo dia, Teseu conseguiu finalmente movimentar a tal rocha. Embaixo dela havia um par de sandálias e uma espada. Prontamente as usou e partiu por aí. Depois de muito esforço pelo caminho, lutando contra ladrões na estrada e tudo mais, Teseu chega ao palácio real. Todavia, era desconhecido para o rei. E para piorar, o rei Egeu estava envolvido em uma rede de intrigas tecida por sua esposa, a perigosa feiticeira Medeia. Ao descobrir que Teseu, filho do rei com Hétra, estava na cidade e podia impedir seu filho de herdar o trono, ela tentou ludibriar o marido a fazê-lo entregar uma taça de veneno a Teseu. Contudo, ao ver Teseu, o rei reconheceu as sandálias e a espada, que eram na verdade heranças de seu pai, agora repassadas ao neto. Diante da descoberta, Medeia foi obrigada a fugir o quanto antes. O tempo passou e eu sofri calado. Não é isso não. O tempo passou e tudo ia muito bem em Atenas, até que em um determinado dia a cidade amanheceu triste, melancólica, chorosa, muitos gritos, muitos lamúrios, e Teseu ficou sem entender porque tamanha tristeza abatia a população ateniense e foi perguntar ao seu pai. Seu pai lhe explicou o motivo. Atenas havia perdido uma guerra para Creta e por conta dessa derrota obrigada a pagar uma pesada indenização, um tributo anual.
A cada ano, Atenas tinha que enviar 7 moças e 7 rapazes para ser entregue ao monstro guardado pelo rei de Creta, o temido Minos. Que monstro era esse? O Minotauro, um ser monstruoso com a cabeça de touro, de boi e o corpo de homem que devorava essas 14 vítimas vindo aqui de Atenas. Esse já era o terceiro ano consecutivo que isso acontecer. Daí o motivo das pessoas então estarem muito tristes, estarem chorando, porque elas estavam ou com medo de serem sorteadas para poder ser entregues aí ao Minotauro, ou eram pais e mães desses jovens aí que seriam entregues para serem enviados à ilha de Creta. Obviamente, ao saber disso, Teseu, o herói que era, se voluntariou para ir nessa comitiva com o intuito, obviamente com o objetivo de conseguir matar o Minotauro e poder aí libertar Atenas de ter que pagar esse pesado imposto. E assim aconteceu. Embora o rei Egeu aí não tenha gostado nada, né, de mandar o seu filho, ele acabou indo mesmo, o cara era muito genioso e foi. Com esses jovens, assim que chegou à ilha de Creta, o rei Minos já os recebeu e já mandou aprisioná-los para não terem nenhuma chance, já pediu para pegar as armas aí, deixar guardadas, não deixar ninguém portando espada, deixa os caras trancados na jaula, que no dia cedo eles seriam entregues ao Minotauro. A sorte de Teseu foi ter conquistado a simpatia da filha do rei, chamada Ariadne. Ariadne, por algum motivo, conseguiu penetrar aí nos calabouços, nas celas onde estavam aí os atenienses, libertou Teseu, entregou a ele a espada que ele tinha levado para combater o Minotauro e disse que não concordava com as atitudes do pai. Sentia, na verdade, muita piedade dessas pessoas que morriam e esperava em algum momento que alguém aparecesse para poder matar o Minotauro. E aí eles vão se dirigir para o lugar onde o Minotauro estava. E o Teseu vai descobrir que esse Minotauro, na verdade, estava dentro de um labirinto. O Minotauro ficava no centro do labirinto, extremamente tortuoso, e que qualquer um que entrava ficava perdido, desorientado e jamais conseguiria sair. Era o famoso labirinto de Dédalo. Mas Ariadne, muito esperta, teve uma ideia. Ela disse para ele segurar a ponta de um fio de seda e que ela ficaria, né, na saída segurando a outra ponta. Assim, o Teseu ia sendo guiado pelo som do mugido deste monstro terrível que estava lá no centro do labirinto, matasse quando chegasse até ele e depois voltasse seguindo o fio que ela estaria segurando até ele regressar. E assim aconteceu. Teseu conseguiu chegar até o Minotauro, matou o Minotauro, voltou, reencontrou Ariadne, eles vão libertar os atenienses que estão presos, vão fugir rapidamente, vão embarcar rapidamente antes que o rei Minos descubra tudo o que está acontecendo. Teseu ainda tenta levar Ariadne para Atenas, mas a moça acaba não querendo ir. Ela explica que, apesar de não concordar com algumas das atitudes do pai, ainda assim ela o amava e não era certo uma moça sair assim com um estranho, uma pessoa que ela acabou de conhecer, e ir embora, abandonar tudo. E aqui, gente, fica patente, fica assim escancarado o puritanismo do Hawthorne. Por vir geralmente de uma tradição oral, um mito possui muitas versões. Então não dá para falar assim qual que é o original, qual que é o falso. Porém, nas versões que são aí mais conhecidas, mais famosas, Ariadne se apaixona por Teseu e vai embora com ele para Atenas e lá se casam. Inclusive, essa seria uma condição para ela ajudá-lo. Numa dessas versões, conta que Teseu não gostava tanto assim de Ariadne e que acaba abandonando a moça em uma das ilhas ali do mar Egeu e depois vai-te embora. Que tristeza. Mas voltando aí ao conto de Hawthorne, o rei Egeu pede a Teseu que, caso ele retornasse em segurança e vivo, que alçasse ou içasse velas brancas. Porque de costume,
Essa navegação que ia de Atenas para a ilha de Creta, levando esses 14 jovens, içava velas negras, escuras. Só que, por que ele disse isso? Ele disse porque ele subiria uma montanha, veria que o barco que estava regressando estava com seu filho vivo e tudo ficaria bem. Porém, os marinheiros aí negligentes, o próprio Teseu se esquece de içar essas velas brancas de tanta felicidade. Eles vão, né, com as velas negras mesmo, escuras. O rei Egeu sobe uma montanha, olha lá de cima, então ele acredita que o seu filho morreu. Diante disso, ele fica desesperado e se joga do penhasco, caindo nas águas do mar, né, nas espumas aí das águas do mar. E aí talvez não seja à toa que o mar depois é batizado de Mar Egeu. O número de versões do mito de Teseu e Minotauro só não é maior do que o número de interpretações desse próprio mito. Há uma interpretação segundo a qual o Minotauro representaria o poder político do rei Minos, a sua força baseada aí justamente na tirania, no autoritarismo. E nesse sentido, então, você tem lá o touro do Minos, Minotauro. Há uma outra versão em que o Minotauro seria filho de um adultério cometido pela esposa do rei Minos, a Pasivae, com o deus Poseidon. Há uma outra interpretação de que o Minotauro representaria o lado monstruoso de qualquer ser humano e de que Teseu não estaria lutando com um outro, mas contra sua própria consciência ou sua inconsciência, uma espécie de alter ego terrível e maligno. O escritor argentino Jorge Luiz Borges, um aficionado por labirintos, descreve no conto A Casa de Astério um Minotauro como um ser tremendamente humano. Ele seria ao mesmo tempo orgulhoso de ser o único da sua espécie ou do seu tipo, mas talvez também por isso extremamente solitário e melancólico. Prisioneiro em sua própria casa, o labirinto, o Minotauro de Borges fantasiaria cenários e estaria aguardando um dia que alguém viesse o resgatar. Ao matar o Minotauro, Teseu representaria não seu algoz, mas aquele que vem em sua redenção, aquele que vem, na verdade, o salvar. Isto é, dar fim ao seu sofrimento. Uma interpretação interessante para as aulas de história é a seguinte: o mito simbolicamente representaria um período em que Creta teria um domínio aí político sobre as civilizações ou as sociedades que estariam ali no Mar Egeu. Creta, uma das maiores ilhas do Mediterrâneo Oriental, foi o berço da grande civilização europeia, a civilização minoica ou cretense, que teria existido há cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Em Creta, uma vasta gama de produtos como vinho, azeite, tecidos, cerâmicas, joias eram produzidos. Os cretenses haviam estabelecido relações comerciais com outras ilhas do Mar Egeu e também até mesmo com os egípcios, que valorizavam bastante a sua cerâmica. A escrita cretense, conhecida como Linear A, exerceu uma influência significativa do Egito e do Oriente Médio, embora permaneça indecifrada até os dias atuais. Esta forma de escrita serviu de base para a invenção de outra escrita chamada Linear B, essa sim a gente tem condições de decifrá-la, e que foi utilizada pelos habitantes de Micenas. A decadência de Creta e o período posterior seria simbolicamente representado aqui no mito, justamente depois aí da morte do Minotauro por Teseu. Agora, como trabalhar este e outros contos da obra aqui do Hawthorne nas aulas aí do ensino médio ou dos anos finais do ensino fundamental? Para a língua portuguesa, é claro que poderia existir aqui uma maneira mais convencional, né, mais tradicional de se trabalhar em relação à compreensão e interpretação de texto, onde os alunos ali teriam que responder formulários ou teriam que responder questões, exercícios, né, sobre aí o sentido das narrativas, né, se eles compreenderam mesmo corretamente os mitos que são apresentados aí, ou então estimulados a produzirem aí, por exemplo, resumos, e isso com certeza iria ajudá-los aí na capacidade de construção textual. Mas eu acredito que haja formas talvez mais interessantes, mais instigantes de poder utilizar esses contos aqui do Hawthorne. Pensei em duas, no formato de seminários ou no teatro. Nos seminários, a gente poderia pegar uma turma aí com 30 alunos e dividi-las em 6 grupos de 5 alunos cada. O seminário não seria só a apresentação do conto, né, do mito para a turma toda, mas também pesquisas que apresentam análises e interpretações a respeito destes mitos. Então, acho que seria bastante interessante para ser
utilizado em aulas de história, de filosofia e também de língua portuguesa. A possibilidade do teatro também é interessante, acho que poderia ser utilizado o mesmo tipo de divisão aqui de grupos, 6 grupos, já que são 6 contos, mas há alguns contos que tem mais personagens, então poderia fazer grupos com um número maior do que 5 alunos. De toda forma, o mais interessante seria uma adaptação, ou seja, a criação de um roteiro para cada um destes contos aqui. Eu acredito que a criação deste roteiro estimularia tanto aí o famigerado trabalho em grupo, como também ajudaria aí em uma criação artística coletiva, que seria aí ao final apresentada aí para a turma, né? Cada um destes mitos aqui, ou a escolha de alguns desses mitos que sejam mais interessantes. E você, colega professor ou professora, o que sugeriria de interessante a ser trabalhado com essa obra? Compartilhe nos comentários. E antes que eu me esqueça, uma informação muito importante. A editora Companhia das Letras oferece 40% de desconto em qualquer livro da livraria para educadores. Como você consegue esse desconto? Você precisa entrar no site, fazer um cadastro, enviar comprovantes de vínculo com uma instituição de ensino e aí é só aproveitar esse descontaço. Valeu e até a próxima!